Boa tarde, pessoal. Eu, Thiago. Boa tarde. Eu sou gerente geral da área de projetos. Eu trabalho na área de plataforma corporativa. O caso que a gente vai apresentar aqui para vocês aconteceu dentro da nossa área de desenvolvimento. Bom, sou o Thiago Matias, boa tarde. Eu sou gerente de projeto de Foco. Trabalho justamente no time, responsável pelo time de rodado, assim, caos. Ele pegou todo mundo e pegou também. Deixa eu botar o certo. Vamos lá. Então, primeiro eu vou contar para vocês qual que é o problema. Por que a gente chegou nesse Ghostbuster? Qual era o nosso fantasma? Numa startup, quando você começa a praticar o Lean, fica muito fácil de fazer, eu não vou dizer fácil, vou dizer simples, porque fácil de verdade não é. Fica simples de você pegar um problema e resolver ele do começo ao fim. Porque as pessoas que priorizam, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que conhecem os sistemas são as mesmas. Então, fica fácil você enxergar um problema no ambiente de produção ou um problema que está com o seu cliente e você endereçar aquele problema e ele chegar do começo ao fim e pronto. O fantasma desapareceu. Quando você traz isso para empresas consolidadas, como é o caso do OL, que tem várias vértices de negócios. Dentro de cada uma dessas verticais, verticais de negócios, dentro de cada uma dessas verticais, um número muito grande de produtos. Sustentando esses produtos, mais uma multiplicidade de sistemas e times, a complexidade de você acertar um problema que está em uma plataforma que sustenta esses negócios, vira uma quase mudar o rumo daquele transatlântico. E na maioria das vezes, o que acaba acontecendo é o que a gente vê na imagem aqui. Você faz a mudança, cria uma nova versão do seu sistema, ou do comportamento, ou do processo, e aquilo vai tendo adoção muito lenta por todos os times de desenvolvimento ou por todos os produtos, porque a gente tem que entrar em cada uma das filas. E quando você entra na fila de uma das áreas de negócio, a dor dela não é a dor do time que encontrou o problema e que propôs aquela solução. A dor dela deve ser outra. E está relacionado ao cliente ou está relacionado ao processo dela e não necessariamente a daquele outro time. E você entra numa fila de priorização lá no último lugar e vem caminhando aos poucos. Então, a gente teve casos que uma alteração na plataforma levou 1 ano para a gente matar a versão legada. A gente passou 1 ano esperando que cada um dos times fizesse a sua mudança. Aí, a equipe de processos, fazendo esse trabalho de transformação da cultura Lean, a equipe de processos, que era chefiada pela Daniele Geminiani, que era liderada pela Daniele Geminiani, ficou com esse problema na cabeça. Como podemos fazer as entregas mais rápidas e ajudar a manter as pessoas motivadas? Com isso, eles decidiram aplicar um piloto e pegar um time pequeno, como foi o caso que eles acabaram de apresentar aqui do Tudo Azul, pegar um time e entrar num processo de entregas mais rápidas, entrar num processo de livre contínuo. Esse time foi o time do Matias, do Thiago. Aqui tem vários Thiagos lá, então, pra gente, lá dentro ele é o Matias. Mas aqui eu vou chamar ele de Thiago. O time do Thiago, que é o time de billing.
e é o time que faz a parte de cobrança. Para conseguir chegar em quais eram os principais problemas desse time, eles usaram o Design Thinking para, primeiro, descobrir quais eram os problemas, a partir daí, definir quais eram as opções e desenhar soluções e chegar na melhor solução. O problema que eles chegaram foi que as equipes tinham uma dependência muito grande da ação de outras áreas da empresa para evoluir os seus sistemas, devido às dependências em código. Mas nunca eles tinham a demanda priorizada pelas outras áreas. E aí, qual foi a solução que eles acharam para resolver esse problema? Foi aí que nasceu o Ghostbusters, que agora o Thiago vai explicar para vocês. A iniciativa Ghostbusters ela foi justamente para caçar os fantasmas. Então, cada time acaba tendo o seu fantasma, ou seja, os seus legados para resolver. Então, como a Heloísa bem disse, é uma oportunidade que o time tem. Claro, uma organização que já é 100% lean, esse processo já é bem maduro, esse tipo de iniciativa talvez não faça muito sentido. Mas o que não era exatamente a realidade de todos os times dentro do UOL. Então, é justamente para ter uma carta branca, né, alinhado com a companhia inteira, um dia, ou seja, tem 24 horas para resolver o grande problema do time. Então, a partir daí, nasceu essa iniciativa do time de processos e foi justamente aplicado no BIM, nas cobranças em todo o UOL. Foi o time piloto para essa iniciativa. Bom, então, vamos lá. Vamos falar um pouco do problema, né, que o time de billing tinha. Bom, tem mais alguns, mas a responsabilidade aqui era muito grande. Por quê? A gente tinha 24 horas, a gente tinha carta branca com todos os outros times da companhia para resolver esse problema. Então, além de resolver o problema, a gente tinha uma responsabilidade grande que era fazer com que esse piloto funcionasse para justamente ser um caso de sucesso para outros times da companhia. Então, foi bem complicado no começo, porque você, quando quer resolver o problema, você já quer resolver da melhor forma possível. Então, a gente teve que se ater realmente a resolver o problema. Tá, qual era esse problema? Temos um sistema do billing, que é um sistema legado, talvez tão antigo quanto o UOL. Isso aqui o UOL esse ano fez 21 anos, né? Então, é um sistema bem antigo. E que a gente tem vários clientes também, com sistemas muito antigos, que se conectam nesse sistema. Para falar o nome, para falar Collector, mas vamos resumir para assim. E esse sistema, ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele não tinha sistemas de redundância, só redundância fria, não faz muito sentido. E a gente tem vários clientes que utilizam uma integração via... Temos clientes que utilizam a integração via RMI, e sistemas, clientes que utilizam a integração via Crash. Então, qual que é o problema? A gente tinha vários clientes que não batiam no load balancer, por exemplo, batiam diretamente na máquina, das coisas que a gente tinha, e vários clientes que utilizavam o protocolo de comunicação RMI que batiam também só em uma máquina. Ou seja, para se fazer o nível dessa aplicação, só era possível fazer em janela de manutenção, que era bem complicado. Porque daí você tem que fazer da meia-noite às 6, você tem que de madrugada e tudo mais. E além disso, como esse é um sistema bem crítico, a gente precisava passar por um modelo, como se fosse um comitê de aprovação, que ocorriam às sextas-feiras. Já evoluiu isso, mas era bem complicado. Então, se você descobrisse algum problema, tivesse alguma funcionalidade que você descobriu na sexta-feira à tarde, ou seja, após essa reunião, né, desse comitê, você só conseguiria entregar na segunda. Então, imagina vários problemas, enfim, várias funcionalidades, olha como oportunidades, né, que a gente estava perdendo. Bom, então esse era um problema que a gente gostaria de resolver. E do ponto de vista técnico, pensar na solução em si, é bem simples.
Nada mais enfim, alterar os clientes para que eles, enfim, para quem faz chamada a REST, consiga chamar o load balancer diretamente no load balancer, e para quem usa RMI, adicionar todos os IPs de todas as máquinas que a gente tem no mundo. Só que, ou seja, tecnicamente era muito fácil de resolver, mas esse não era o maior problema. O maior problema era alterar 12 sistemas, 6 gerências diferentes, 4 diretorias diferentes, fazer tudo isso em 20 horas. Então, foi justamente essa questão das filas, né, que a gente não conseguia fazer isso andar. Para fazer com que essa aplicação funcionasse, até de forma clusterizada, a gente levou até 6 meses, investiu no projeto anterior, só que todo esse trabalho não estava surtindo efeito porque justamente os clientes não alteravam a forma de integração. Então, se os clientes não alteravam a forma de integração, os clientes, eu estou dizendo aqui, são os clientes internos. Tá? Então, ou seja, nada disso, todo esse trabalho que a gente teve acabou não tendo efeito. Então, por isso que a gente escolheu esse desafio para ser resolvido aí em 20 horas. Bom, como isso foi feito? Como foi feita a organização? Primeiro, a gente teve que conversar com o CTO, né, da empresa para ter o patrocínio dele, porque envolveríamos praticamente quase todas as áreas de P&D da companhia. Então, fizemos uma reunião, 2 semanas, foi uma semana anterior, na verdade, ao dia D, né, da ação, e ali ficou bem claro que, assim, tinha alguns times que estavam cientes do problema, falaram, pô, a gente poderia ter feito isso há mais tempo, então tudo bem, a gente vai fazer por aqui, e a gente combina de fazer a entrega no mesmo dia, como tinha times que deram a resposta, olha, eu não consigo fazer isso agora, eu não tenho time, não tenho braço para fazer isso agora, e a gente acabou partindo para a decisão de, tudo bem, então, se vocês não conseguem fazer, a gente faz, se vocês não colocam em produção, não tem nenhum problema. Isso envolveu quase 40 profissionais, toda a ação em si. A gente fez o revezamento com 2 turnos, então começou às 10 horas da manhã e finalizava às 6 horas da manhã do dia seguinte, que era justamente o final da janela de manutenção e finalizava justamente com o delivery já dessa nova estrutura, para que os próximos deliveries não precisassem mais ser feitos em janela de manutenção, passar por esse conselho de aprovação, enfim, sair de toda essa burocracia. Uma coisa que foi muito bacana foi que, quando a gente foi conversar com o time, a gente contou da proposta e tudo mais, e a gente simplesmente, bom, temos voluntários, né, e tudo mais, e diferente de um hackathon que você coloca um prêmio no final, a gente não ofereceu prêmio nenhum, né, nenhum almoço, nada, simplesmente oferecemos qual que era a ação. E, assim, tivemos uma adesão de quase 99% do time, só realmente quem estava de férias, achou algum compromisso, acabou não fazendo. Então isso foi bem legal, até para todo mundo ter a dimensão assim, do quanto esse problema incomodava. Né? A gente fez uma dinâmica muito parecida para quem já participou de maratona de programação. A gente fez para cada um dos sistemas aqueles balãozinhos, né, com o nome do sistema, e conforme o delivery era feito já com essa alteração, para que ele conseguisse comunicar com todas as máquinas, estourava o balão. Então isso ia dando a dinâmica ali ao longo do dia e as pessoas tinham a noção, né, de como o trabalho estava andando. Bom, da execução, até já comentei um pouco, começou de manhã, né, foi até outro dia. E a gente teve algumas coisas bem interessantes nessa execução, vou mostrar aqui, que é justamente a integração. Então, como funcionava? O time de operação ele ficava até num prédio separado do time de desenvolvimento. Então, essa foto até representa bastante, até o Caio está aqui comigo, está na foto. Essas pessoas elas já trabalhavam talvez até alguns anos, se conheciam por telefone, mas nunca olho no olho, ao vivo. Então, nesse dia, a gente optou por todo mundo que participasse que tivesse presente no mesmo ambiente. Então, estava todo mundo, né, justamente onde o time de desenvolvimento ficava. E foi muito bacana porque, claro, durante toda essa execução surgiram inúmeros problemas, mas quando as pessoas estavam próximas, tinham olho no olho, era muito mais fácil resolver os problemas. Então, essa questão da integração foi muito interessante. Depois até isso vai aparecer nos resultados. O trabalho em equipe é muito fácil no dia a dia de acontecer aqueles silos, né? Então cada time, enfim, subtime dentro do Vini acaba cuidando dos seus problemas. E essa foto representa bem isso. Aqui foi um pedaço na madrugada já, e que estava todo mundo de fato junto, tentando resolver o mesmo problema. Então, foi muito bacana também notar isso durante a sessão.
Bom, quais foram os resultados? Conseguimos, enfim, alterar todos os clientes. Não foi fácil, surgiram vários problemas, inclusive problemas quando faltavam 2 horas para terminar a janela de manutenção, a gente conseguiu contornar todos. Com isso a gente conseguiu a alta disponibilidade de aplicação, porque o legado, por mais que você, mesmo para você matar o legado, você precisa modificá-lo para conseguir matar. Então, no processo que a gente estava antes, ia levar talvez anos para a gente conseguir fazer isso. Então, com a alta disponibilidade de aplicação, a gente não precisava mais passar por todo esse processo burocrático, nem existe mais, só para alguns casos muito específicos. Todas as entregas, o que a gente conseguia fazer basicamente 1 ou 2 entregas na semana, hoje a gente consegue fazer uma a cada, enfim, acaba sendo por demanda. E não precisa autorização, nada de ninguém. Então teve redução do custo com táxi, isso é irrisório, né, da companhia, mas é muito mais pela qualidade de vida. Porque, enfim, quando o profissional tem que vir de madrugada para poder fazer o delivery, isso é péssimo, você perde o profissional no dia seguinte, porque ele precisa sair mais cedo, claro, precisa dormir. O time de operações, ele acaba ficando também defasado, que geralmente acaba sendo um time pequeno, então fazer ao longo do dia reduz também essa sobrecarga no time de operações. Com isso, a gente está conseguindo fazer a evolução da arquitetura de uma forma muito mais rápida. E foi muito bacana também perceber essa integração entre as diferentes áreas da empresa. Então, o time de hardware, o time de redes, o time de operações, o time de desenvolvimento, enfim, reunir todo esse pessoal foi muito bacana para que todo mundo se conhecesse. E foi basicamente também a semente para o processo de DevOps, que a gente deve falar numa outra oportunidade. Mas o bacana aqui, gente, é o seguinte, a gente tem, talvez aqui na plateia, muitas empresas já consolidadas, foi o que a Leisa mencionou, e às vezes é difícil você, até surgiram perguntas nas apresentações anteriores, por onde começa? O começar pequeno, talvez essa pode ser uma sugestão, porque os resultados eles acabam falando por si. Então, quando você consegue fazer algum tipo de ação, uma coisa parecida com essa, você acaba contagiando a empresa dizendo que, olha, é possível. Tanto que quando a gente começou, quando a gente foi conversar com os times, a gente escutou muito do tipo, olha, a ideia é interessante, mas não sei se isso vai ser possível. Enfim, acostumados já em como que a coisa sempre funcionou. Então, esse tipo de ação é bem interessante, talvez, para começar. Mais uma vez, os resultados falam por si. E pela primeira vez a gente teve não só os times de operação, mas time de rede, segurança, todo mundo junto para resolver um problema que não fosse uma catástrofe. Sempre que tem uma catástrofe, a gente faz uma reunião de todos os profissionais que a gente chama de War Room. Nesse caso, não era um War Room, e mesmo assim as pessoas se engajaram de uma forma muito bacana para resolver a questão. E trouxeram uma solução muito mais rápida. Exato. Então, acabou servindo de aprendizado, para a gente poder, enfim, tirar vários aprendizados que a gente teve desse piloto para, de fato, colocar no dia a dia. Porque também não dá para fazer um desse por semana, porque é bem desgastante. Então, a gente aprendeu muito com isso e inseriu vários desses aprendizados no trabalho do dia a dia. Então, por isso a gente conseguiu, enfim, melhorar em vários outros aspectos. Bom, acho que era isso que a gente tinha para contar. É bom que a gente fica com bastante espaço para as perguntas. Bem, senhores. Vamos começar a primeira pergunta. Qual foi o impacto dessa iniciativa para o consumidor do ON? Foi uma iniciativa puxada por eles ou priorizada pelo business? É escalável? Bom, na verdade, acabou não sendo uma iniciativa do nosso cliente, né? Acabou sendo muito mais mesmo do time, né? Até pela iniciativa do Ghostbusters, pensando fantasmas do time. São os problemas que o time tem, mas que no fim das contas, essa velocidade de entrega que a gente consegue hoje acaba, claro, repercutindo tanto para a área de negócio como para o nosso cliente final. A gente consegue colocar hoje funcionalidades muito mais rápido do que a gente conseguia antes.
como esse tipo de ação contribui para a transformação da cultura da ONG? Perfeito, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, primeiro, quando você não trabalha nesse sistema de filas, né, porque a gente diz que você precisa priorizar com várias áreas e um projeto desse, se não fosse feito dessa forma, levaria pelo menos aí 6 ou 7 meses para acontecer. A gente conseguiu fazer num dia. Então, quando você mostra esse tipo de resultado, você mostra também que dá para ser diferente. E sendo diferente, que na verdade isso é possível, dá para colocar na prática para outros times. Então, acaba refletindo, né, na cultura como assim, um bom exemplo de que é possível. Eu acho que também ajuda na transformação, porque mostra que o trabalho colaborativo ele é muito mais produtivo do que o trabalho isolado. E que não existe um cliente que é de uma área X ou de uma área Y. O cliente é o cliente da empresa. Então, se a gente ajuda a resolver o problema da outra área, a gente está ajudando o cliente também. Porque muitas vezes, principalmente para quem é plataforma como a gente, e que é basicamente técnico, é muito difícil a gente provar o valor lá no final, porque a gente está na terceira ou quarta camada ali, o cliente nem nos enxerga diretamente, ele enxerga através dos sistemas. Então, quando você vai apresentar isso para as áreas, se você vai apresentar para as áreas de negócio, é extremamente complicado. Muitas vezes, eles nem entendem porque a gente está falando num techniquez impossível de entender mesmo. Só que aí, quando a gente conversa com as outras áreas de desenvolvimento, para elas, isso ecoa muito bem. E na maioria das vezes, uma ação dessa, ela tira o profissional por tão pouco tempo do core business dele, que não impacta o lead time do outro time. Ou se impacta numa quantidade muito baixa. E o ganho para a empresa inteira é muito grande. Então, nem sempre o business vai priorizar isso. Muitas das vezes tem que ser uma priorização técnica, tem que ser um acordo técnico que é levado ao conhecimento da área de negócios, porque o impacto para eles não faz tanta diferença. Ok. Bem, eu vi que está tendo uma guerra aqui atrás de mim, enquanto a gente estava conversando, essa tela não parou, mas uma acabou ficando aqui um pouquinho mais alta que as demais. Poderia falar um pouco mais dos links que essa iniciativa tem com o Lean? Perfeito, boa pergunta. Na verdade, assim, o Lean, ele prega muito pela redução de desperdício, certo? Então, assim, tínhamos muito desperdício da forma como a gente estava trabalhando antes. Então, quando você não tem, mostra que ter várias, primeiro, né, ter várias filas é péssimo, é ruim, você acaba gastando muito mais tempo do que o valor, de fato, né, o valor do trabalho, ele acaba se perdendo em todas essas filas, todas essas priorizações que precisam ser feitas acabam levando muito mais tempo. Então, isso mostra que, claro, numa escala mais reduzida, dentro do contexto do trabalho de um dia, mas operando, né, de uma forma linha, ou seja, o trabalho fluindo, não tendo que passar por todas essas prioridades, que o resultado ele acontece muito mais rápido, muito mais consistente e até com muito mais qualidade. Não sei se eu respondi. Não dá para perguntar. Eu acho que basicamente tem a ver com o desperdício e com a entrega de valor. A entrega de valor, pelo menos esse é o entendimento meu, podem discordar e depois eu ficaria feliz de aprender coisas novas. A entrega de valor, ela tem a ver com o propósito do seu time, ela tem a ver com o objetivo do seu time. Então, para o time de billing, naquele momento, uma entrega de valor era sair daquela situação de vulnerabilidade do sistema deles. Era sair de uma situação em que, se tivesse uma pane, ia parar toda a cobrança do ON. Aquilo era, para eles, uma entrega de valor muito alta. Então, sim, para mim, essa iniciativa tem tudo a ver com o Lean, porque a gente interessou dois dos fatores que são muito importantes. A questão do desperdício, que a gente ficaria por muito tempo mantendo 2 versões do sistema no ar, só porque não tinha priorização por outros times.
e a outra é que eles perceberam o valor na semana seguinte. Quando você tem um legado, acaba acontecendo aquela história, né? Principalmente quando tem que passar por todo esse processo de burocracia, às vezes o time ele até identifica alguma melhoria, alguma coisa que pode ser feita, mas fala, não vou fazer, a gente leva 2 semanas para fazer isso, então ninguém quer mexer. Então acaba sendo uma coisa muito, muito ruim, né? Quando você coloca de uma forma que as entregas elas podem ser mais rápidas, né? Mais fáceis, menos dolorosas, então as melhorias elas acontecem de forma muito mais quantidade. Ok. Bem, a pergunta aqui que está sendo levantada a pergunta agora que está em primeiro é: esse tipo de ação não corre o risco de gerar a cultura do mutirão dentro do homem? Sim, corre, e por isso que a gente é muito criterioso para usar essa ação. Então, é muito mais para que se resolva, na verdade, assim, grandes problemas e a gente, na verdade, aprenda com todo o processo. Tanto que isso não foi executado tantas vezes, né? Assim, na verdade, foi executado apenas essa. Justamente e amanhã tem a discussão da próxima. Está em discussão da próxima. Só que o intervalo entre uma e outra, isso foi, na verdade, essa ação ela foi feita, inclusive, no ano passado. Então, mas se você está trazendo aqui uma ação do ano passado, é que muitas das vezes, quando você faz uma ação, se você olhar simplesmente nos próximos 2 meses, você corre o risco de tomar resultados que são em curto prazo. Então, o bacana de a gente ter pegado essa ação que aconteceu no ano passado, a gente viu quais foram os efeitos de longo prazo, e foram muito... Ele amarra, na realidade, com a próxima pergunta, né? Quer dizer, todo planejamento, escolha do tema, é feito antes das 24 horas? Ou seja, entra no dia D, já com o problema mapeado, ou é tudo realizado nas 24 horas? Não, é feito a escolha do tema, qual é o problema, isso é feito antes. Até tinha mencionado na apresentação que a conversa com os times de desenvolvimento foi feita na semana anterior. Então, na verdade, assim, o dia D ele é o dia só de execução. Claro, não se perde muito tempo com todo esse alinhamento. Na verdade, simplesmente foram 2 reuniões com os times de desenvolvimento das outras áreas para explicar qual era, enfim, o problema que a gente estava querendo resolver e dizer, olha, a ação vai acontecer nesse dia. Basicamente isso. Eu acho que tem uma outra questão que o time para o qual o problema existia, eles fizeram toda a preparação desse ambiente, do sistema, antes desse dia D. Eles já estavam com tudo pronto. Esse tipo de ação, ele serve, e daí respondendo a questão do mutirão, a gente, a ideia não era resolver um problema qualquer, não, era resolver um problema em que a gente precisa de sincronismo de entrega, que as entregas têm que ir acontecendo e a gente tem que fazer o ajuste entre os times. Então, quando está todo mundo junto, a gente consegue fazer esse sincronismo muito rápido. E não precisa ficar, você entrega hoje, daí eu agendo para amanhã, e daí agenda para a semana que vem, e se você atrasa a sua entrega, eu atraso a minha. Então, o que eu entendo de cultura do mutirão é que você pega um monte de gente para resolver um problema X. Não importa qual é o aspecto desse problema. Nesse caso, o aspecto é um problema em que times diferentes têm que trabalhar de forma sincronizada. Ok. Mais uma vez, muito obrigado pelo compartilhamento da aula.